Olá pessoal, nós estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos conteúdos. E o próximo conteúdo nosso chama-se radiciação. Radiciação, eu lembro que em alguns vídeos, o vídeo anterior, nós trabalhamos sobre potência. E se nós formos pensar, analisar bem, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, quando eu tenho uma multiplicação, essa multiplicação puxa uma potência. Essa potência, ela vai puxar uma raiz, que é o nosso conteúdo agora. Então, quer dizer, você vê, o que você aprende lá no começo, como introdução, você vai dar continuidade, só que com nomes diferentes. Olha, óbvio, nós teremos nomenclaturas também diferentes. É isso que eu quero ver com vocês hoje, ok? Então, vamos lá. Radiciação. Primeiro, vamos dar nome. Vocês perceberam que na maioria das nossas aulas eu dou nome a eles? Por quê? Porque toda vez que você vai trabalhar com matemática, às vezes você fala raiz quadrada de 10, raiz cúbica de 81, raiz quarta, ou seja, mas o que são essas raízes? É isso que nós vamos ver agora, tá? Bom, primeiro, numa raiz, esse é o famoso símbolo da raiz, Olha, detalhe, nós estamos acostumados a falar a raiz quadrada. Às vezes ela não é raiz quadrada, às vezes ela pode ser uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta, uma raiz sexta, e assim vai, tá? E assim vai, ok? O que nós vamos aprender agora aqui é os nomes. Esse A aqui, isso aqui, nós chamamos de radical, tá? Então, radical A. Esse N aqui, nós chamamos de índice. Então, vamos falar assim, qual que é o índice da raiz? É aquele númerozinho que vai aqui, que pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4 e assim por diante. Detalhe, a partir do 2, tá? Então, 2, 3, 4, ele pode valer qualquer número aqui, ok? E depois, nós temos como nosso resultado desse cara aqui, raiz enésima de A, nós podemos chamar assim, que dá B. O que é esse B? É o resultado da nossa raiz, é o que nós vamos ver agora, é o que importa para nós, vamos dizer assim, tá? Bom, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: quando você tem uma raiz e não aparecer nada aqui, quem é esse rapazinho aqui? É o índice. Isso, não vamos esquecer. Quando o índice não aparecer, significa que ela é uma raiz quadrada. Então, não esqueçam jamais. Não aparece nada aqui, ela vai ser uma raiz quadrada, ok? Se é uma raiz quadrada, então aqui tem 2. Obviamente, nos livros, em qualquer tipo de situação, de provas, de concurso, de qualquer coisa que você for observar, não vai aparecer, mas eu tenho certeza que ali vale 2, ok? Então, se vale 2 ali, obviamente vai ser uma raiz quadrada, ok? Raiz quadrada de quem? Do 9, que é o nosso radical. É isso que nós vamos encontrar. Raiz quadrada de 9, E vamos dizer assim, a grosso modo, vamos pensar assim, é a multiplicação de dois números iguais. Posso pensar assim? Pode, sem problema nenhum. Mas é interessante saber como é que eu descobri esse resultado, sem utilizar, vamos supor que eu não lembro. Poxa, eu não consigo lembrar qual que é a multiplicação de dois números iguais que dê 9. Outros não, eu já tenho essa facilidade, Então eu vou procurar dois números iguais que o resultado dê 9. E o resultado desses dois números iguais, vamos dizer assim, vai ser a nossa raiz. Então eu posso pensar assim, bom, raiz quadrada de 9. Bom, 1 vezes 1, 1, então não é. 2 vezes 2, 4, também não. 3 vezes 3, 9, é ele. Está aqui. Ah, professor, você está pedindo então para mim a multiplicação de dois números iguais. Exatamente. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Por que é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Agora, lembra que eu falei para vocês da potência? Eu falei, olha, multiplicação, potência e raiz praticamente caminham juntos. Lembra aqui que na aula anterior que nós passamos para vocês? 3 vezes 3. O que é 3 vezes 3? É a mesma coisa que 3 ao quadrado. Entenderam? Olha só que legal. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9.
raiz quadrada de 9, 3. Entenderam como é que funciona a coisa? Então, se eu aprendi lá a multiplicação, aprendi a potência, automaticamente eu estou aprendendo também a nossa raiz. Ok? Vamos nessa? Alguns números merecem um pouquinho de destaque, porque à medida que você vai aumentando, até então raiz de 9, raiz de 4, raiz de 16, ainda a gente consegue fazer, vamos dizer, mentalmente. Mas algumas raízes já merecem um pouquinho de mais destaque, tipo, não tem nada que vale 2, isso. Então é raiz quadrada de 121. Mesmo detalhe, ó, preciso achar dois números. Por que dois números, professor? Porque a raiz é índice 2. Se fosse índice 3, eu teria que multiplicar 3 números iguais. Como é 2, então são 2 números iguais. Aí você vai falar, peraí, professor, posso utilizar aquela mesma regrinha que o senhor falou lá, 2 números iguais? Pode. Só que aqui é um número alto, né? Aí eu vou pensar assim, peraí, bom, se é um número alto, eu não vou começar do 1, é óbvio, nem do 2, porque 2 vezes 2 é 4. Até chegar no 121, vai tempo. Então eu vou fazer o seguinte, vamos pegar um número que eu já conheço. Por exemplo, 10. Pensa no número 10. Quanto seria 10 vezes 10? Que é uma multiplicação simples, né? Que todo mundo conhece. 10 vezes 10 é 100. Olha, aqui é 121. Analisando assim, né? Raciocínio lógico, né? Lógico e simples. Se 10 vezes 10 é 100, o próximo vai ser 11. Porque 11 vezes 11 vai dar exatamente 121. Então aqui é 11. Ó. 11 vezes 11, que é a mesma coisa que 11 elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado, professor? Porque o 11 está sendo multiplicado 2 vezes. Então, raiz quadrada de 121 é 11. Você vê? Então, às vezes, a gente dificulta um pouquinho, né? Alguns números, mas o que interessa para nós é sabermos essas regrinhas. A forma que você vai desenvolver ela, né? Importa? Importa, mas aí o que importa mais para nós é o resultado. E se você fizer de cabeça, ou fizer utilizando a raiz, utilizando a multiplicação, utilizando a potência, você vai chegar ao mesmo resultado, que é 11. Aqui 3 e aqui 11. Ok? Vamos começar a mudar de raiz quadrada. Agora não é mais raiz quadrada. Vamos começar a mudar. É raiz cúbica. O que é uma raiz cúbica, professor? Raiz cúbica é aquela raiz onde você tem que encontrar, né, vamos dizer a grosso modo, como nós estávamos falando aqui, da letra A e da letra B, encontrar 3 números iguais. Agora são 3, né? Começou a dificultar? Parece que sim, mas não. Você quer ver? Ó? Vamos lá. Eu vou pegar 3 números iguais e o resultado tem que dar quanto? 64. É óbvio, né, que se são 3 números iguais é porque a raiz é cúbica. Aí você vai falar, peraí, professor, então não vai ser igual a essa. Obviamente não, porque aqui é uma raiz quadrada, multiplicar 2 números. Aqui já são 3 números iguais. Vou utilizar a mesma forma que eu fiz naquela primeira? Tipo, o senhor falou para mim, 10 vezes 10 deu 100, aí eu fui para o 11? Pode. Quer ver? Vamos tentar assim por 3. Ah, por que por 2 não? Porque por 3, vamos dizer assim que fica, vamos dizer que fica mais próximo assim. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, aqui é 64. Então, vamos para o 4, que é uma multiplicação. Multiplicação, você sabe que é um expoente, é uma exponencial. Vamos dizer assim, ela vai crescendo, ela cresce muito. Então, por exemplo, 3, não deu certo. Vamos para o 4. Vamos tentar? Vamos lá. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 vai dar exatamente 64. Um detalhe que eu peço para os meus alunos sempre, se você tem dúvida, pega lá e multiplica ele, tá? Não esqueça de fazer a multiplicação. É melhor você acertar fazendo o básico do que você errar achando que está tudo certo. Nada a ver, tá? Então, ó, 4 vezes 6, 24, sobre 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6, 64, exatamente o que eu estava precisando. Então, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Está aí. Entenderam? Viu como ele é simples? Ok? Então, aqui, só que aqui tem um leve diferença em relação a essa, a A e a B. Porque nós temos 3 números. Quantas vezes
eu vou ter que multiplicar esse 4 3 vezes. E significa que eu terei esse 4 elevado ao cubo. Perceba, mesma coisa, só que aqui são 3. Ok.